Olá, bom dia, queridos. Paz seja convosco. Glória a Deus. Mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. É sempre uma alegria falar com gente tão querida como vocês. Obrigado pela comunhão aqui no canal. Obrigado pelo seu compartilhar, pelos seus likes. Que Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua família. Que seja um dia de bênção na tua vida e na vida de todos os seus. Queridos, nós estamos falando sobre o tema nessa série com propósito. Guarde uma coisa: tudo que acontece tem um propósito. Hoje, quem sabe você amanheceu perguntando: puxa, o que vou fazer? O que está acontecendo? Deus te diz: eu tenho um propósito. Eu iniciei falando na construção do homem, né? Que é a obra-prima de Deus, e o desejo de Deus em fazer o homem e fazer a mulher era para que estes fossem instrumento da relação de Deus. Então Deus olha para mim e para você e diz: aqui está o meu relacionamento, aqui está a minha comunhão. A comunhão do céu com a terra está voltada para a criação de Deus, para o homem e a mulher. Então vamos imaginar Deus olhando para a terra e vendo homens e mulheres que Ele criou. E quando esses homens e mulheres se rendem a Deus e reconhecem que Ele os fez para o seu relacionamento, eu creio que Deus fica feliz e olha e diz: que bênção que eu fui fazer, né? Então eu quero que você entenda que você é um instrumento de bênção. Você é um instrumento da presença e da glória de Deus na terra. Na verdade, você carrega Deus na terra. Deus anda em você. Deus caminha em você. Claro que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Claro que Ele está em todo lugar. Mas você carrega especificamente Deus. Você entende isso? Queridos, e eu vou levar você a palavra agora, lá no final da Bíblia. Vou levar você agora aos escritos de Pedro. Pedro, quem foi Pedro? Discípulo de Jesus. Um discípulo diferenciado por causa do seu temperamento. Pedro era aquele impaciente, Pedro era aquele ansioso, Pedro era aquele que tomava decisões do repente, né? Mas é interessante o trabalhar de Jesus em gente como Pedro. Quem sabe eu seja como Pedro. E Deus, ao longo do tempo, Ele vem trabalhando e ministrando poderosamente. E Pedro, amados e queridos irmãos, ele teve uma grande experiência com Jesus. Tanto que quando você lê os seus escritos, as suas cartas, você começa a entender, amados irmãos, ali, e ver o perfil de Pedro depois de sua conversão. Pedro foi aquele homem que o Senhor chamou ele e disse: tu és Pedro, mas sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Né? Você é Pedro, Pedro é escolhido, e você nessa manhã comigo vai meditar. Eu continuo falando com um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Na vida espiritual, na vida material, na vida normal, cotidiana, Deus tem um propósito. Quem sabe o que você está fazendo agora e o que você vai fazer nesse dia, na manhã desse dia e à tarde desse dia. Irmão, existe um propósito. E esse propósito, antes de ser o seu, é de Deus. Deixa eu falar que Deus é que tem um propósito. A nossa vida está escondida em Deus. Então Pedro, irmãos, no capítulo 1 da segunda carta de Pedro, capítulo 1, irmãos, uma palavra linda, maravilhosa, compartilhada pela pastora Beth na terça-feira, outra passada, e depois ministrada também por mim na quinta. Irmãos amados, porque a visão dessa palavra é muito forte, e eu quero dizer a vocês o seguinte, irmãos: Deus tem um propósito. Aqui no capítulo 1, Pedro começa a seguinte palavra: Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, vírgula, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco igualmente uma fé valiosa. Vamos meditar nesse versículo, depois a gente continua. Irmãos, o versículo começa falando algo que eu preciso compartilhar com vocês aqui no canal. Por que o versículo começa dizendo Simão Pedro?
poderia citar aqui Pedro, não é? Mas ele faz questão de mostrar Simão, porque Simão é um homem natural. Simão é um homem, amados irmãos, que recebeu a vida de Deus lá no Éden, conforme eu falei nas primeiras reflexões. Ele recebeu a vida lá no Éden quando ele era um boneco. Depois entrou o pecado, obscureceu essa relação. Tá? E agora, irmãos, veio quem? Veio Jesus Cristo, que é Deus encarnado, para resolver o problema da separação, para resolver o problema do pecado. E o instrumento usado para resolver o problema do pecado foi a cruz, aonde Jesus Cristo derramou seu sangue precioso para restaurar o homem do seu estado de pecado, trazer o homem à comunhão com Deus, restaurar este relacionamento, certo? Mas lá, quando aconteceu o pecado, houve uma divisão dentro do homem na obra da criação. Deus criou o homem, espírito, alma e corpo. Deus criou o homem, e o boneco, quando recebeu o sopro de Deus, ele recebeu a vida de Deus. E ele tornou então uma alma vivente. Quer dizer, alma que tem vida. Alma vivente, ser que tem vida, certo? Então a vida de Deus foi inserida dentro do homem. O homem, amados, com a sua dimensão tripartida, né, na criação. Só que é o seguinte, isso estava maravilhoso, essa relação. Tanto que o homem e a mulher não usavam roupas. Eles viviam nus, porque não havia nenhuma maldade, né? Havia santidade absoluta, porque a relação com Deus nos faz santos. Você está se relacionando com um santo. E o que acontece, irmãos? Quando o pecado entrou, esse espírito e essa alma se dividiu e criou um novo governo dentro do homem. Então o homem, depois do pecado, antes do pecado é uma coisa, depois do pecado é outra coisa. Antes do pecado o homem é santo, né? É inocente. O homem, amados irmãos, vive nu com a sua esposa. Depois do pecado, irmãos, agora criou um governo humano. E o homem recebe o livre-arbítrio, onde ele faz o que ele quer. Foi liberado, porque afinal de contas houve uma separação. Acontece que essa situação de separação no interior do homem não é uma situação boa. Até hoje não é. Porque a alma caída no pecado, ela permanece. E eu vou explicar bem isso. Mas até hoje isso acontece, a alma continua caída. Não pense que só porque você é cristão, a sua alma agora virou santa 24 horas por dia. Ela continua caída. Só que através do sangue de Jesus, abriu-se uma porta. Amados, o Senhor é tão bom que Ele nos remiu, nos redimiu. Abriu uma porta para que eu e você receba o banho de santificação através do sangue de Jesus. Amados, então aqui Pedro fala assim, ó, Simão Pedro. Simão é o homem natural. Simão é o homem com a alma caída, certo? Agora, Pedro é o homem, irmãos, que tem a ver com a pedra. Porque Pedro significa fagulha de pedra. Petros, pedra, homem que tem o DNA de Deus. Você entende isso? Quando Deus soprou a vida lá em Gênesis, Ele soprou o DNA dele, a imagem dele, né? Mesmo o homem caído depois do pecado, ele continua tendo o espírito separado, que é sua consciência, intuição e sua comunhão com Deus. Agora, amados, o que está acontecendo aqui? Simão Pedro, então o homem natural e o Pedro que tem o DNA de Deus. Aí
diz assim, põe uma vírgula e fala servo. Irmãos, quando fala servo, a palavra servo nos remete ao serviço, ao servir, né? Mas que serviço é esse? Se eu sou um homem natural, que tenho Deus, automaticamente o serviço chega. Porque servir faz parte do DNA de Deus. Amor é a essência de Deus. E este amor, que é a essência de Deus, foi colocada dentro do homem. Você está entendendo o que eu estou falando? Então agora, irmãos, nós temos aqui Simão, Pedro e nós temos um servo. Não é? Temos uma alma. Isso, eu e você temos isso. Ó, temos um Simão, que é o homem natural, né? Temos um Pedro, que é o homem que tem a presença de Deus, e temos um servo, que é alguém que vai servir, né? Alguém que tem esse amor, porque tudo relacionado a serviço está relacionado ao amor. Para eu fazer alguma coisa eu preciso amar, não é assim? Então essa é a constituição do homem hoje. Mas eu quero que você acompanhe com muita diligência todas as reflexões dessa série, porque eu vou concluir de forma tremenda e você vai entender exatamente a sua identidade e você vai perceber que a sua identidade hoje, ela é maravilhosa, porque ela tem a vida de Deus. Ore comigo. Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pelo espírito de revelação. Pai, ministra os nossos corações e age abundantemente. Oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um abraço, um beijo no seu coração e até amanhã.